Fala, concurseiro, fala, futuro policial militar, futura policial militar. Aula de hoje, aula 2 de Direito Penal, Teoria do Crime. Vai ser uma aula um pouco mais longa, então já vou pedir a paciência de vocês, a tranquilidade. É uma aula extremamente densa, mas muito, muito importante para vocês entenderem e darem sequência nos estudos aí de Direito Penal para o cargo de soldado temporário, certo? Então fica ligado, para quem não me conhece ainda, eu sou Gustavo Gomes, professor aqui do CA Concursos. Você está no caminho da aprovação e a nossa missão é te botar dentro da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos juntos? Então, olha só, a teoria do crime, deixa eu ver se está aparecendo certinho na tela aqui. Tá. A teoria do crime vai começar com o nosso artigo 13, tratando sobre a relação de causalidade. Essa parte ainda é razoável. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui? Nós vamos trabalhar do artigo 13 ao 25, a teoria do crime. Já vou explicar para vocês o que é essa teoria do crime, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? E aí a gente vai trabalhar alguns pontos e vamos fazer uma questão. Alguns pontos, outra questão. Mais alguns pontos, outra questão, que é uma matéria muito densa. Então eu vou, de fato, tentar esmiuçar ela para vocês entenderem. Se vocês entenderem essa essência do 13 ao 25 do Código Penal, vocês vão entender a base do Código Penal e vão entender a essência, vão conseguir resolver muitas e muitas questões com esse conhecimento aqui, beleza? O artigo 13 ele fala para nós assim, ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, olha só, existiu um fato, tá? Deixa eu trazer para a tela grande aqui. Existiu um fato. Peço desculpa para vocês que eu não estou em estúdio, e o nosso estúdio já é na raça, né? Mas aqui está uma iluminação pior ainda, então talvez não fique tão boa a qualidade de iluminação de áudio, mas a gente está fazendo de tudo para fazer o mais rápido possível vídeos para vocês. Estamos aí na véspera do Réveillon gravando. Vamos gravar no Réveillon, no dia, no feriado, onde for, porque vocês vão ser policiais militares. Olha só, existe um fato, né, uma conduta criminosa, tem um nexo, um elo de ligação e gera um resultado. Basicamente é isso que a gente está trabalhando. Aconteceu um fato que é criminoso, teve um elo de ligação entre o fato e o resultado, e a gente vai avaliar agora isso. É isso que ele está falando aqui para nós. Então, olha só. O resultado do crime, que depende da existência, o resultado que depende da existência do crime, ou seja, para ter o crime eu preciso ter um resultado, na maioria das vezes, a gente vai ver que tem exceções aí, ele somente é imputável para quem deu causa para esse resultado. Professor, mas não estou entendendo direito. Então vem comigo para te entender a teoria tripartite do crime. Vai começar a clarear as tuas ideias aqui. Agora presta atenção, porque aqui, deixa eu até puxar mais para o ladinho aqui, deixa eu ver se não vai tapar aqui. Deixa eu diminuir até um pouquinho isso aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se vai aparecer bem agora para vocês. Aqui vai. Alô. Estou com uma tela só, então é mais difícil de trabalhar, né? Galera, olha só. Nós temos um crime. Está aparecendo na telinha para ti um crime. Esse crime ele se divide em três partes. Por isso que a gente chama de teoria tripartite ou teoria tripartida do crime. Tá? Ele é um crime, ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Tá, peraí, professor. Então, para ser crime, tem que passar por esses três filtros, por essas três peneiras? Sim. Tem que ser um fato típico, antijurídico e culpável. Agora, olha só. Dentro do fato típico, a gente vai ter aqui ó, a tipicidade. Tá? A tipicidade. A gente vai ter a conduta. A gente vai ter o nexo causal. E nós vamos ter ainda o resultado. Tá? Óbvio que o concurso de vocês é um concurso um pouco mais superficial. Então, eu estou explicando isso aqui vai cair.
Tem muitas e muitas teorias que falam disso, então quem já tem um estudo um pouco mais aprofundado, estuda para outras carreiras, sabe que tem peculiaridades bem pontuais aí dentro de cada elemento desse substrato do crime que a gente chama, mas aqui a gente vai trabalhar de forma genérica, tá? Porque o objetivo é colocar o X no lugar certo e acertar a questão. Dentro do fato típico, é a primeira análise que nós vamos fazer para ver se o fato é criminoso. O que é tipicidade? Tem que estar escrito em algum lugar. Nós vimos lá no começo, na primeira aula, que para ser crime tem que estar previsto em lei. Né? Ninguém será punido por um fato criminoso se ele não for previsto em lei. O princípio da legalidade, o princípio da anterioridade defendem isso. Então ele tem que estar escrito em algum lugar. Isso é tipicidade. Isso é estar escrito em algum lugar. Então, o crime de matar alguém, o homicídio, ele só é crime porque está escrito no artigo 121 do Código Penal que matar alguém é crime. Dessa forma, ele está tipificado, por isso ele é crime. Beleza? Calma que essa parte teórica ela é um pouco mais chata, mas eu preciso entrar com isso para vocês abrirem a mente e entender daqui para frente, tá? Para ser crime tem que ter uma conduta, e essa conduta ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa. Eu posso ter uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. Dolosa, eu tenho a intenção de fazer algo. Culposa, eu agi sem intenção, imbuído dos espíritos de negligência, imprudência e imperícia. Então, vai desenhando o mapa mental na tua cabeça. Nós temos um fato típico. Dentro do fato típico, eu tenho a tipicidade, está escrito em algum lugar. Eu tenho a conduta, que pode ser dolosa ou culposa. Eu tenho um nexo causal, que é o que faz o link do fato com o resultado. E eu tenho o resultado propriamente dito. Repito, tem muito mais coisa aí dentro, seria assunto para uma aula tranquilamente. Mas aqui o nosso objetivo é ir direto ao ponto para você assinalar o X no lugar certo. Para vocês, tá tranquilo, tá de boa aqui. Gravei essa parte. Passei por esse filtro do fato típico. Eu vou entrar agora no fato antijurídico. Agora anota aí. Eu vou puxar até aqui no cantinho para você. Que o fato antijurídico, tá? Vai aparecer para ti escrito assim, ó, excludente de antijuridicidade. Excludente de antijuridicidade. Também pode aparecer para ti escrito assim, ó, excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. Beleza? Então, passou pelo filtro, é típico? É. Agora a gente vai ver se não está amparado por alguma excludente de ilicitude, por alguma excludente de antijuridicidade. Nós vamos, calma, que nós vamos trabalhar ela daqui a pouquinho, cada uma delas. Agora eu preciso que tu saiba quais são. Quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Essas quatro são as excludentes de ilicitudes dispostas ali no nosso artigo 23, 22, por ali. Aí tem algumas outras que a gente não vai trabalhar especificamente, que estão espaçadas no Código Penal e em outras leis. Mas aqui a gente tem as principais, que vão cair na tua prova. Beleza? Tranquilo? Dominado até aí? Então, olha só. Eu cometi um fato típico. Dei um tiro numa pessoa e aí eu cometi, em tese, homicídio. Está escrito. E atirar em alguém com a intenção de matar ou sem a intenção, mas que vai gerar o resultado morte, é o crime de homicídio. Então, eu preenchi todos os requisitos do fato típico. Agora eu vou chegar no fato antijurídico. Aí a pergunta que eu vou fazer para você é, olha só, a pergunta que eu vou fazer para você é, esse fato típico que eu cometi, eu estava exercendo alguma excludente de ilicitude? Por exemplo, eu estava em legítima defesa? Eu estava em estado de necessidade? Eu estava em exercício regular de um direito?
eu estava no estrito cumprimento de um dever legal, se eu estava em uma dessas 4 situações, eu vou estar protegido pela excludente de antijuridicidade. Ou seja, eu vou excluir o crime, porque o fato foi criminoso, entretanto, esse instituto ele vai me tirar o crime. Vai ser como se eu não tivesse cometido o crime. Calma que nós vamos ver isso pontualmente daqui a pouquinho. Tá? Passei por esses 2 fatos. Eu não estava protegido por uma legítima defesa. Eu fiz, não estava em legítima defesa. Então, foi um fato típico, foi um fato antijurídico. E agora nós vamos chegar na culpabilidade. O fato é culpável? Dentro da culpabilidade, nós vamos analisar 3 situações. 3 situações. Nós vamos analisar a capacidade de receber a pena, tá? Vamos analisar a capacidade de receber a pena da pessoa em função da potencial consciência da ilicitude, da imputabilidade ou inimputabilidade, ou seja, os menores de 18 anos, aqueles que não são capazes de ter o discernimento se aquilo era certo ou errado, e a gente vai estudar pormenorizadamente isso aí, tá? Ou se eu estava sob uma inexigibilidade de conduta diversa. Então, olha só, vou botar um nomezinho só para facilitar para vocês aqui. Eu vou analisar a imputabilidade, tá? Eu vou analisar a potencial consciência da ilicitude, a potencial, deixa eu ver se não gravou aqui, potencial, deixa eu ver se não travou aqui. Certinho na tela, fechou. Voltou? Foi. A potencial consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude, e eu vou analisar também a inexigibilidade de conduta, inexigibilidade de conduta diversa, de conduta diversa. O que é isso, professor? Nós já vamos estudar. Nós vamos ver se a pessoa é maior de 18 anos para poder ser imputado o crime. Se ele for menor de 18, ele é inimputável. Nós vamos verificar se a pessoa tinha consciência do que ela estava fazendo, se era uma consciência total ou se era uma consciência parcial. E nós vamos identificar se a pessoa estava com capacidade de ter uma conduta diversa daquela. Ou seja, não estava sob coação irresistível e não estava sob obediência hierárquica. Beleza? Calma, respira, suspira, não fica ansioso. Calma, relaxa, respira, porque isso aqui é a parte mais densa da aula. Agora a gente vai começar a estudar isso aqui pormenorizadamente. Respira, respira, calma, vai. Voltando aqui, gurizada. Vai entrar agora no parágrafo 1º do artigo 13 ali, para começar a tratar dos pormenores. Olha só. Nós vimos que só é imputável crime se tiver um nexo entre a pessoa que cometeu e o resultado, beleza? Só que existem algumas situações que saem um pouquinho do nexo. Essa situação, uma delas está prevista no parágrafo 1º. Tem uma série de outras que estão previstas na doutrina, que alguns concursos vão exigir esse conhecimento de vocês, mas aqui, para soldado temporário, não vai ser necessário ter esse conhecimento tão profundo. Por isso que o nosso curso ele é direcionado para ti ir bem na prova. O que eu quero é ver vocês nomeados, trabalhando conosco, lá no batalhão, vibrando, pegando malaco e agindo dentro da legalidade. Ah, calma, não posso falar, estou no YouTube, pô, daí eles me derrubam. Olha só, superveniência de causa independente. Superveniência de causa independente.
No direito é assim, ó. Eles gostam de dar um monte de nome bonito pros trecos. Então, tu vai ter que entender o que a palavra quer dizer. Superveniência é algo que vem depois. Ele vem depois de causa independente. Ou seja, alguma coisa aconteceu depois que foi independente daquilo que tu estava fazendo. Tá? Então, agora vem comigo. Por exemplo, vamos lá. Superveniência de causa independente. O cara deu um disparo no cidadão. Então, ele não faleceu, está fora de perigo. Embarcou na ambulância, deslocou para o hospital. Chegou lá no hospital, o médico, por um erro, acaba vindo a provocar uma situação que leva o cidadão à morte. Ele já estava fora de perigo, mas foi a morte. Então, olha só, percebe que o evento morte, ele aconteceu. Entretanto, esse evento morte, ele não iria acontecer se o médico não tivesse feito o erro dele lá. Então, é uma causa que veio depois, independente da primeira, mas que contribuiu para o resultado. Então, nesse caso, o autor do disparo ele vai responder por quê? Pelos fatos anteriores. Fatos anteriores que ele tenha praticado. Beleza? Vai lá, calma, relaxa. Respira. Volta. Vamos resolver uma questãozinha. Olha só. Alberto efetuou disparos de arma de fogo contra Bruno, mas não o acertou. Todavia, em razão do susto, a vítima teve um colapso nervoso. O Roberto atirou no Bruno, não acertou, só que ele teve um susto, teve um colapso nervoso e morreu. E agora? Primeiro, sem saber nada dessas palavras que estão aqui, analisa. Superveniente, já falei para ti que é depois, né? Veio depois. Ele deu o disparo instantaneamente o Bruno teve um colapso e morreu. É isso que ele deu a entender na questão aqui. Se é instantaneamente, posso dizer que é pré-existente? Posso dizer que é pré-existente? Vou pegar meu lápis aqui. E, horta, vai. Aqui, ó. Posso dizer que é pré-existente? Não, foi junto. Posso dizer que veio depois, é superveniente? Não. Então, assim, ó, tu não aprendeu ainda o que é concomitantemente. Concomitante. É junto, na mesma hora, instantâneo. Agora tu acabou de aprender. Viu que com a própria leitura mais aguçada tu já resolve essa questão? Se é concomitante, eu só posso ficar entre a D e a E. Agora, olha só. Dei o disparo. Ele não morreu por conta do disparo, mas ele morreu por causa do susto. E o susto que ele teve só aconteceu porque eu dei o disparo. Porque eu dei o disparo. Se eu não desse o disparo, se o Alberto não desse o disparo, ele não ia ter esse susto. Ou seja, elas têm uma certa conexão. Se elas têm uma certa conexão, é uma causa relativamente independente. Se ela não tivesse conexão nenhuma, por exemplo, se o Alberto tivesse dado os disparos, errou, e o Bruno saísse do local que ele estava, andasse, fosse em outra festa, saiu de lá, e aí ele morreu, um acidente de trânsito, é absolutamente independente. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, aqui há uma certa conexão. Então, é uma conexão relativa. Então, a dependência ela é relativa. Beleza? Então, a nossa resposta vai ser relativamente independente, a letra D de dado. Tá? D de dado. Eu botei até a F aí, né? Dei uma vacilada aí nessa questão aqui, ó. Então, aqui, ó, ainda faz parte do enunciado. Então, A, B, C, D e E. Botei até a F. Tá valendo, resposta certa. Concomitante e relativamente independente. Beleza?
Tá ligado aí, o professor já tá dormindo. Seguindo, galera. Respira. Essa aula vai ser longa. Eu falei, calma. De repente dá uma pausa, sai, toma um cafezinho, uma aguinha, depois volta, certo? Aproveita essa pausinha aí e já se inscreve no nosso canal, dá o like, deixa o seu comentário, porque isso tudo ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo está sendo relevante para você. A gente está te ajudando de alguma maneira. E isso corrobora com o nosso trabalho, tá bom? Se puder fazer isso, a gente agradece. Não deixa de entrar também no grupo de estudos, que o link está aqui na descrição. Então, se você está estudando para PM temporário, soldado temporário, o grupo, o link está aqui na descrição. Você está estudando para a Polícia Civil, nós temos nos vídeos da Polícia Civil o link para o grupo da Polícia Civil. E vamos juntos aí no caminho da aprovação. Beleza? Já deu para dar uma refrescada na memória e agora a gente vai voltar para a aula. Agora nós vamos entrar na omissão. Relevância da omissão. Olha só, normalmente quando se fala em o cometimento de um crime, no cometimento de um crime, a nossa mente vem logo que a gente está praticando um ato. Entretanto, a gente pode cometer um crime por deixar de fazer alguma coisa. Se eu deixar de fazer alguma coisa, eu também posso estar incorrendo em um crime. Então, por isso que ele diz aqui no parágrafo 2º, que a omissão, ela é penalmente irrelevante, sim. Quando? Quando eu devia e podia agir para evitar o resultado. Quando eu devia e podia agir para evitar o resultado. Então, eu me omiti é cometimento de um crime? Pode ser. Se eu devia e podia agir. Aí ele diz assim, mas candidato, olha só, o dever de agir, ele incumbe a algumas pessoas especificamente. Essas pessoas, elas têm que fazer, porque eles já se propuseram a isso. Quem são? Está discriminado nas alíneas A, B e C. Professor, o que é esse negócio de alínea? Vai lá. Nós temos os artigos, para quem não está acostumado com o direito ainda. Nós temos os artigos. Deixa eu ver se eu acho um artigo aqui para te falar. Aqui, ó. Artigo, art.3, artigo 13. Aí, depois dos artigos, nós temos os parágrafos. Parágrafo primeiro, ó, esse símbolozinho aqui. E dentro dos parágrafos, nós ainda temos os incisos, que são em números romanos. E depois dos incisos, a gente tem as alíneas, que são em letras. Beleza? Só para te entender a estrutura. Então, vai lá. Quem são essas pessoas que não podem alegar de fugir do local? Ficou com medinho. Ficou com medinho, não dá. Essas pessoas não podem alegar medinho. Essas pessoas, elas têm que agir. Quem são? Letra A. Quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, olha só. Imagina você, policial temporário, soldado temporário, macho alfa, brabo, patrulhando a cidade de Criciúma. Bereta, no coldre, olha um assalto. Aí você pensa, para que eu fui fazer esse negócio de soldado temporário? Eu vou abandonar o barco. Ei, meu amigo, tu já tem a obrigação legal de agir. Isso não quer dizer que tu seja obrigado a intervir no assalto diretamente. Aí é uma questão técnica que tu vai aprender no curso de formação. Não quer dizer que tu tenha que ir lá dar tiro no cara, que tu tenha que ir lá confrontar, que tu vai botar tua vida em risco total. Não é isso. O que não pode acontecer é eu virar as costas e ir embora. Mas se eu vendo condições, eu posso me abrigar. Estou em menor número, tem 2 assaltantes, eu vou me abrigar. Primeiro de tudo, a minha segurança. Vou fazer contato com 190, central de emergência, pedir apoio no rádio e vou tomar as providências para intervir nessa ocorrência. Entendeu? Tu não pode simplesmente, o assalto está lá, beleza, vamos para a direita e vou embora. Não. Tu vai intervir. Isso não quer dizer, vou até o assalto, tirar o colete com alvo no peito e dizer, vem assaltante, atira em mim. Não é isso que eu estou dizendo. Tu tem que tomar uma atitude.
desde que essa atitude seja técnica, vai estar amparado, beleza? Letra B diz assim, ó, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Eu digo assim, ó, vamos escalar essa montanha, eu vou contigo, eu sou muito experiente, eu garanto que se der qualquer problema, eu tenho ponto de apoio, eu vou te tirar dessa, tá? Se der qualquer problema, pode ficar tranquilo que que eu que eu resolvo para ti. Se tu prometer, se tu assumir essa responsabilidade, tu te coloca na situação de garante. Aí tu não pode mais se omitir, meu amigo. Se essa pessoa passar mal lá em cima, se vir um bolo de neve derrubar ela, tu vai ter que ajudar. Senão, tu vai responder por omissão. Tá? Situação C. Quem criou o risco. Então vai lá, a gente está brincando na beira da piscina, eu vou lá e te empurro lá dentro. Aí tu não sabe nadar. Aí eu disse, dane-se, vou virar as costas e vou embora. Não, se tu criou o risco, tu não pode se omitir. Tu é obrigado a agir. Beleza? Tranquilo, né? É bastante conteúdo, mas se a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo captar com tranquilidade. Galera, agora a gente vai trabalhar crime consumado e crime tentado. Tudo isso que eu estou falando para vocês é de extrema importância. Para quem está com o nosso material completo, tá tudo grifadinho lá. Eu digo para vocês, vai ter os simulados comentados, já puxando essas questões. Qualquer dúvida, me chama que eu dou retorno. A gente está aí para ajudá-los. Então, quem não tem ainda o nosso material completo e não olhou ainda que o preço é R$ 290, e outro dia o cara me perguntou, tá, mas é R$ 290, 12 vezes 290? Não, 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 anota aí. É 12 vezes de R$ 29,90. Meu Deus, cara, é 290 pila. E o material esmiuçado para te dar resposta do que vai cair na prova. Então, o link está aqui na descrição e vamos junto no caminho da aprovação. Chego a me animar para falar. Era, a gente faz com muito carinho para vocês. O material é de primeiro. Se alguém achar ruim, pode ter certeza que não foi porque a gente faltou vontade, porque a gente está se esmerando ao máximo. Beleza? E se achar ruim, reclama, não tem problema nenhum. A gente está aí para crescer todo dia um pouquinho. Vai lá. Crime consumado. O que é o crime consumado? Quando nele se reúne todos os elementos da definição legal. Então, o que é matar alguém? É eu efetuar os disparos com a intenção de matar e, de fato, eu gerar um homicídio. Tá? A pessoa morreu, fechou. Consegui finalizar tudo o que estava previsto lá. Cometi o crime, ele está consumado. E o que é o crime tentado? Aqui a pegadinha da banca vai ser na questão do alheias. Alheias. Então, é o alheias que ele vai botar, professor? Isso. Então, olha só. Porque na sequência vão vir os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. E ainda o arrependimento posterior. Então, olha só. A tentativa, o cidadão está cometendo o furto, por exemplo, ele está dentro da residência. E aí ele escuta barulhos da sirene da polícia chegando. Desculpa. Barulho da sirene da polícia chegando. Por circunstâncias alheias, ou seja, medo de ser preso, ele dá no pé. Esse crime ia se consumar, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Nesse caso, ele vai responder por tentativa. Tá? E aí, na tentativa, há uma redução da pena. A pena vai ser diminuída de 1 a 2/3, diminuída de 1 a 2/3. Salvo em disposição contrária. Se tiver escrito na lei que a tentativa vai ser punida com a mesma pena do crime como se tivesse sido consumado, vai ser. Mas se não fala nada, reduz de 1 a 2/3. Nos crimes, anota aí. Nos crimes que vão cair na prova de vocês, não tem nenhum que prevê
A pena da tentativa, a mesma do consumado. Então, anota aí, beleza? Vai lá. Desistência voluntária. Eles podem chamar a tua prova também de tentativa abandonada ou tentativa qualificada. Por quê? Porque é uma quase tentativa. A doutrina chama isso aqui de ponte de ouro. Não precisa gravar, é só para fazer link mental. Isso aqui vai cair numa prova de nível maior, tá? Mas só para te fazer link mental. A desistência voluntária, o que acontece? O que ocorre? O agente ele para por vontade própria. Ele desiste de prosseguir na execução. Então, olha só, a tentativa é uma circunstância alheia. A polícia está chegando, eu vou fugir. Tentativa. Não está chegando a polícia no local, não tem nada. Eu entrei na casa, estava furtando, mas aí eu pensei: ah, cara, a minha mãe me ensinou a vida inteira que pegar coisas dos outros não é certo. Aí eu vou parar com isso. Estou viajando, estou fazendo algo errado, vou desistir. Desistência voluntária, porque partiu dele mesmo, tá? Ele só vai responder pelo quê? Pelos atos já praticados. Professor, e o que é essa partezinha vermelha que está grifado ali, que botou ali, ó, ou impede que o resultado se produza? Aí é o arrependimento eficaz. Então, dei um tiro na perna do cara, eu ia matar ele, mas daí eu pensei melhor e eu não vou matar esse cara, mas ele está com risco de morte. Ah, não vai caber esse meu exemplo agora, porque eu já lembrei de um detalhe aí. Vai ter violência ou grave ameaça, não vai dar certo. Vamos lá. Eu peguei as coisas do cara, já saí da casa, tô levando, só que aí quer saber? Eu vou devolver. Volto lá para devolver. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Eu impedi que o resultado se produzisse. Beleza? Agora, olha só. Arrependimento posterior, conhecido pela doutrina como sendo ponte de prata. Então, a nossa ponte de ouro é a desistência voluntária, porque só vai responder pelo que já praticou. E aqui a ponte de prata, porque o arrependimento posterior. O negócio já rolou, já aconteceu, mas eu resolvi refletir. Para isso aqui, por isso que eu dei QTA, já vai aprendendo. QTA é a última forma, abortei a missão. Por isso que eu abortei a missão quando eu estava falando da ideia do homicídio, porque lá tem violência ou grave ameaça. O arrependimento posterior, ele precisa do quê? Que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa, que tenha sido reparado o dano ou restituído a coisa, até grava, porque isso aqui vai ser pegadinha. Deixa eu pegar o meu marca-texto e grifar aqui, ó. Pra depois tu dizer que eles trocaram isso aqui por oferecimento lá na prova. Lá na prova eles vão trocar isso aqui por oferecimento, tá? Anota aí. Tá anotando? Está escutando? Está escutando? Lá na prova eles vão trocar o recebimento por oferecimento. Eles vão trocar o recebimento por oferecimento e a questão vai estar errada. Então, no arrependimento posterior, eu posso me arrepender até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente. E aí vai reduzir também de 1 a 2/3 igual à tentativa. Tá? Percebe que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu só respondo pelo que eu já pratiquei. Na tentativa e no arrependimento posterior, reduz de 1/3 a 2/3. Então fica ligado nisso, porque isso vai ser pegadinha na tua prova. Agora a pegadinha maior vai estar aqui no recebimento. Então olha só, deixa eu te explicar. Anota aí. Como é que funciona na prática? Na prática. O delegado de Polícia Militar efetua a prisão em flagrante de um cidadão por roubo. E entreguei, por furto, né, para tirar a violência grave, por furto. E entreguei o cidadão na delegacia, preso em flagrante, primeira etapa do flagrante. O auto de prisão em flagrante, o APF, vai ser lavrado pelo delegado de polícia. O delegado de polícia lavrou o auto de prisão em flagrante, depois ele vai instaurar ali
um inquérito policial para investigar tudo isso. Está investigando, se confirmou que, de fato, tem indício de materialidade de autoria daquela pessoa, então ele vai dizer para o Ministério Público assim, ó, ei, promotor, eu, delegado de polícia, represento, e a palavra é essa, vai gravando, represento pelo cidadão tal, pelo cometimento de furto. Aí o promotor vai dizer, ah, tá, beleza. O promotor vai avaliar tudo, vai ver toda a investigação, e aí ele vai dizer, pode fazer outras coisas, mas eu estou dando continuidade na história, tá? Aí ele vai dizer, ah, perfeito. Eu concordo com o delegado, e realmente o cara furtou, tá lá o objeto, tá lá a prova material do crime, então tá tudo certo, o cara furtou de fato. Eu vou dizer para o juiz que ele furtou. Eu vou oferecer, o promotor oferece a denúncia. O que o promotor oferece é a denúncia. O nome da peça processual que o promotor vai fazer é denúncia. O delegado representa para o promotor que denuncia para o juiz, para o judiciário. O promotor vai denunciar, ele oferece a denúncia. Agora anota. O que está dizendo aqui? Que ele pode se arrepender até o recebimento da denúncia. Então, olha só. O promotor ofereceu a denúncia está indo. Vem comigo, a denúncia está indo. Indo. Ela vai parar em que cidadão? No juiz. E o juiz vai receber essa denúncia. Ele vai dar um carimbaço e vai dizer: ei, promotor, recebo a tua denúncia. Carimbaço. Recebi e vai dar início no processo. Tá? O que o artigo está dizendo para nós? Que até esse recebimento pelo juiz, até o recebimento, ele pode se arrepender. Tá bom? Gravou isso? Na questão vai dizer assim, ah, é até o oferecimento? Não, não é até o oferecimento, é até o recebimento. Tá? Então vai lá. Agora a gente vai entrar no crime impossível. Galera, eu sei que tá pesada a aula, eu sei que tá bem longa. Respira, para, dá um pause, toma um cafezinho, a matéria é densa, mas eu preciso passar esse conteúdo para vocês de uma forma assim bem esmiuçada. Qualquer dúvida, me manda nos comentários, porque eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Olha só. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando grava essas duas pequenas frases. Ineficácia absoluta do meio, impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto. Ineficácia absoluta do meio, absoluta impropriedade do objeto. Professor, o que é isso? Vai lá, pensa comigo. Ineficácia absoluta do meio. Pensa. E eu bravo com vocês, porque erraram uma questão do concurso. Eu pego uma faca de espuma. É um desenho de uma faca. E eu vou atrás de vocês. Tu errou aquela questão. Tu errou aquela questão, sem vergonha. Tu errou aquela questão. Eu vou te dar uma facada com uma faca de espuma. Vou causar alguma lesão em ti? Não. O crime é impossível. Por quê? Por ineficácia absoluta do meio. E absoluta impropriedade do objeto, Gustavo. O que tu quer dizer com isso? Absoluta impropriedade do objeto é quando eu vou tentar, por exemplo, matar o morto. Qual é o objeto do homicídio? Alguém. Se alguém já está morto, como é que eu vou matar alguém que já está morto? Então é absoluta propriedade do objeto. O objeto que é o morto já está morto, não tem como eu fazer mais nada. Ah, professor, então se eu atirar um monte em cima do morto não vai dar nada? Vai responder por outros crimes, mas não vai responder por homicídio. Para efeito do homicídio, esse crime é impossível. Beleza? Tô ligado? Seguindo, tá quase chegando em mais questões aí para nós. Dolo e culpa a gente vai passar bem rapidamente, porque eu já falei lá no comecinho, e você já
Tá gravando, né? Dolo é quando eu quis, eu assumi o risco. Eu quero cometer o crime. Culpa é quando eu fui imperito, imprudente ou negligente. Então foi sem querer. Tá? Óbvio. Reiterando, quem é do direito, quem estuda para concurso mais profundo, sabe que dentro de cada um desses institutos cabe mais umas 2, 3, 4 aulas, cada um deles. Porque tem muito entendimento doutrinário, muito entendimento jurisprudencial, muitas nuances a serem discutidas aí dentro. Mas eu reitero, o nosso curso é feito para você chegar na prova de soldado temporário e se tornar soldado temporário. O que vai cair aqui é aquilo que tu tem que gastar energia para aprender. Eu estou te dizendo, essa aula, a aula 4, que eu já gravei, me alertaram, eu achei que já tinha botado a 2, gravei a 4, cavalo velho, né? Ainda bem que os alunos estão ligados aí, me alertaram. Então agora eu estou gravando a 2, mas eu já tinha gravado a 4. A 4 é muito importante, cara. A 2 é muito importante. Quando eu dizer assim, meu amigo, essa aula é mega importante, tu tem que ver ela 10 mil vezes. Tu tem que saber o que está ali dentro. Essa é, a 4 é, a 1 é mediana. Agora, a 2, ou essa aqui é a 1.1, na verdade, aqui é a 1.1, essa aqui é muito importante. A 4 é muito importante, beleza? E eu vou dizer sempre para ti, quando for muito importante, eu vou dar uma ênfase total, certo? Volta lá. Crime doloso. Assumiu o risco ou quis fazer. Crime culposo, imprudência, negligência e imperícia. Fechou? Agora olha o que diz o parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ou seja, salvo aquilo que está escrito na lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Tá, peraí, professor. Então por que fala dessa culpa aí? Por que fala dessa culpa? Porque tem vários que são previstos o fato ser culposo. Por exemplo, homicídio. Se eu sair com a intenção de matar alguém, eu cometi um homicídio doloso. Se eu matei alguém sem querer, eu pratiquei um homicídio culposo. Inclusive, tem um homicídio específico no Código de Trânsito que eu vou citar aqui, porque também vai cair na tua prova, lá na parte da matéria de Código de Trânsito, e vai cair, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele é um tipo de homicídio, homicídio culposo, na direção de veículo automotor. Ou seja, o cara que sai dirigindo o carro, a grande maioria, claro que a gente tem que analisar o caso em si, mas uma pessoa que se envolve num acidente de trânsito, o nome já diz acidente, ela não saiu de casa pensando em matar o pedestre que estava atravessando a rua. Ela se envolveu sem querer num acidente de trânsito, entendeu? Então, isso é culpa. Dolo é se eu sair com a ideia de ir lá no bar e matar o Zezinho, porque ele tem a cara feia. Eu vou matar o Zezinho. Fechou? Além disso, vai ser um motivo fútil, vai ser um homicídio qualificado que daqui a pouco a gente vai ver na próxima aula. Voltando, vai lá. Erro sobre elementos do tipo. Galera, é tudo muito denso. O que eu queria pedir para vocês? Essa aula tá longa, tá muito longa. O que eu queria pedir para vocês? Se vocês não entenderem algo, pode me chamar nas redes sociais, pode deixar um comentário aqui embaixo. Eu quero te ajudar a passar. Não fica com dúvida. Repito, não fica com dúvida. E repito, faça questão em cima de questão. Se não está fazendo questão, e agora eu vou falar com você, tá? Sabe que eu estou falando contigo, né? Você tá pensando assim, porque coisinha ruim tá botando na tua cabeça assim, ó. Vou ver todo o conteúdo depois que eu aprender toda a matéria, ler todas as apostilas, ver todas as videoaulas, depois que eu fizer tudo no mundo perfeitamente possível, que não é a vida real, eu vou começar a fazer questão. Cara, questão é agora, junto. Terminou essa aula, tu vai fazer no mínimo uma questão do assunto para te entender como é que cai na prova, para te consolidar o conhecimento.
Questão, mais questão, mais questão, mais questão. Quem não está fazendo questão está errado. Quem quer saber como estudar do jeito certo, me chama aqui na rede social, que eu vou te mostrar o caminho. Beleza? Vamos lá. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. Cara, aqui é muito importante. Olha só. O erro sobre o elemento do tipo, ele vai excluir o dolo. Lembra lá naquele desenho que eu vou voltar lá no começo naquele desenho aqui, ó. Olha só. Nesse desenho aqui, ó. Eu falei para ti que o fato criminoso, ele é típico. O fato típico, ele traz substratos, tipicidade, conduta. Dentro dessa conduta, aqui dentro dessa conduta, aqui, ó, eu tenho uma conduta que pode ser dolosa ou culposa. É aqui dentro que está o dolo e a culpa. Ou seja, se eu derrubar esse dolo, eu derrubo fato típico e eu derrubo o crime. Não vai ser crime, ele exclui o dolo. Ele está excluindo tudo. É como se o cara não cometesse um crime. Então, olha só. Nesse contexto aqui, ele apresenta para mim o artigo 20. Ele diz assim, ó, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. Acabei de falar para ti que o tipo é, cidade lá vai estar assim, ó, matar alguém. O erro sobre o elemento do tipo exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Professor, não entendi nada. Então calma, respira, suspira e vem comigo. Estava eu e Zezinho caçando na barragem do Rio São Bento, em Nova Veneza. E aí, o Zezinho saiu do meu visual. Perdi contato com o Zezinho se embrenhou na mata. Em determinado momento, nós estávamos caçando e eu vejo a mata se movimentar, começa a mexer. Eu acho que é um bicho que está vindo na minha direção e eu efetuo disparos. Quando eu chego próximo, verifico que não era um animal, mas era assim o Zezinho. Tinha dado a volta lá na barragem, tinha saído num lado, no meio do mato, e eu não tinha percebido. Qual é o crime de homicídio? Matar alguém. O tipo, o tipo é matar alguém. Ali eu matei alguém? Matei. Mas eu matei em erro sobre o elemento do tipo. Eu não queria matar alguém, eu queria matar o animal que eu estava caçando. Eu acabei matando o Zezinho por erro. Erro do tipo. Então eu vou excluir o dolo, excluir o crime, inclusive, tá? Tá, mas peraí. Mas daí tu matou o Zezinho, não vai responder por nada? Vai responder por homicídio culposo, porque é previsto em lei. E é o que ele diz aqui, ó. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tem previsão de crime culposo, respondo pelo homicídio culposo. Beleza? Vai lá. Agora a gente vai na discriminante putativa. Olha só. A discriminante putativa, ela é parecida com a situação que eu te falei, mas é diferente. É parecida, mas é diferente. Então presta atenção. Olha só. Aqui ele está dizendo que é isento de pena. Lá em cima ele está dizendo que exclui o dolo. Se exclui o dolo, exclui o crime. Eu não chego nem a cometer um crime, salvo se tiver previsão que possa. Aqui, meu amigo, a discriminante putativa, ele está dizendo que eu sou isento de pena. Eu cometi o crime, mas eu não tenho a capacidade de receber aquela pena. Por quê? Porque o motivo que fez eu cometer esse erro, ele é justificável. Se eu tivesse feito aquilo que eu estava pensando que era, teve o se ali, se esse se fosse verdadeiro, a minha ação seria legítima. Então, olha só, é isento de pena quem? Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias,
supõe uma situação de fato que, se ela existisse, tornaria a minha ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é previsto como crime culposo. Então, olha só. Cara veio na minha direção, saiu do escuro e sacou, puxou uma furadeira que parecia na escuridão uma arma. Eu efetuei 2 disparos nele. Você isento de pena. Por quê? Se existisse a arma de fogo, que era o que eu estava pensando que existia, eu estaria atuando em legítima defesa, mas não existe. Tá? Só que aí ele diz assim, não vai haver a isenção de pena se o fato for punido por crime culposo e o erro derivar de culpa. Agora, se ficar caracterizado uma culpa, eu vou responder pelo homicídio culposo. Se eu conseguir desqualificar essa culpa, eu vou ser isento de pena. Beleza? Eu sei que é bastante coisa, respira, vamos seguindo. E agora vai ficar um pouco mais tranquilo, a gente vai resolver questões aí para fechar o nosso conhecimento. Erro determinado por terceiro vai responder pelo erro o terceiro que fez eu cometer. Agora, olha só, esse aqui é bem importante e vai ter pegadinha na tua prova. Erro sobre a pessoa. O que vale era a pessoa que eu queria cometer o crime. Então, olha só. Eu saí para matar uma mulher e a mulher está grávida. Desce na parada de ônibus a mulher. Eu supondo que é a mulher que eu queria matar, fui pago para matar ela. E ela estava grávida. Eu vou lá e atiro numa outra mulher, mas a mulher era muito parecida. Eu achava que era aquela. Erro sobre a pessoa. Errei a pessoa. Só que essa mulher que eu matei, ela não está grávida. Mas perceba, eu vou ter o meu crime agravado, tá? Vai ser qualificado pelo motivo dela estar grávida. Dela estar grávida. Professor, mas ela não estava grávida. Ela não estava grávida, mas a pessoa que eu queria matar estava. E eu vou responder como se eu tivesse tentado matar aquela pessoa que eu queria. Entendeu? Fechou? Vai lá. Erro sobre a ilicitude do fato. Tá quase, tá quase, tá quase. Deixa eu ver para te dar uma esperança. Tá quase de verdade. Mais umas 2 horas a gente termina tudo aqui, tranquilo. Ó, volta lá, tô brincando. Erro sobre a ilicitude do fato. Desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não posso dizer assim, tem uma lei que fala sobre isso, eu não conhecia. Não, em tese, todo mundo tem que conhecer essa lei. Só que o erro sobre a ilicitude do fato, ele vai ter 2 situações. Se ele for inevitável, ou seja, não tinha como eu evitar. Não tinha como eu evitar. Vai isentar de pena. Se tinha como eu evitar esse erro, vai diminuir de 1/6 a 1/3. Então, botei até a fotinha de um pescador ali para você pegar o exemplo. Olha só. Pescador. Ele é um cara que vive lá numa comunidade ribeirinha. Sinal de internet não pega, consegue ir na missa num domingo por mês. E aí saiu uma lei que é proibida a caça de determinada, a pesca de determinado peixe lá, e ele está lá pescando. Ele cometeu um crime? Cometeu. Mas era plausível que ele não soubesse dessa lei, porque ele mora lá num lugar sem acesso à informação? Era. Então, era inevitável que ele soubesse essa ilicitude, que era contra a lei. Então, vai isentar de pena. Agora, esse mesmo pescador, ele mora, tem internet, tem uma maroca em casa, vai todo dia no bar, conhece, conversa com todo mundo, fala com o vereador, fala com não sei quem. Ele tem uma vida social, ele conhece as coisas, ele vê jornal. Esse cara, ele não pode alegar o desconhecimento. E aí, se for evitável, ele vai responder de um mínimo de 1/6 a 1/3. Tá? Olha a questãozinha para nós ver aqui. Para apagar esse X que eu deixei no meio. Vander planejava fazer uma viagem de férias no final do ano, pelo litoral do Nordeste. Assim, juntou suas economias e comprou um carro usado. O Vander comprou um carro usado para dirigir na viagem. O automóvel foi vendido dentro dos valores praticados no mercado.
Então, valor de mercado. Em razão do tempo exíguo, estava corrido, o Vander não investigou a procedência do veículo, tendo acreditado na palavra do amigo Tobias. O cara era amigo dele, ele acreditou. Tá? Como se verifica em mensagens trocadas pelo WhatsApp. No dia 31 de dezembro, o Vander, em viagem, foi parado numa blitz. E aí, a PRF constatou que o carro que ele acabara de adquirir era proveniente de roubo. Vander foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Diante do cenário, assinale a opção que indica a tese defensiva que pode ser invocada a favor do Vander. Vamos dar uma analisada? Olha só, o Vander comprou carro, comprou. Comprou com a intenção de comprar, de pegar um carro, produto de roubo? Não. Ele comprou pelo valor de mercado, carro pelo valor de mercado, de um amigo de confiança, confiou na palavra do cara, não conferiu porque estava na correria, foi parado na blitz. A intenção dele era comprar um carro normal, tudo certo. Só que o amigo logrou ele e vendeu um carro roubado pelo preço de um carro normal. O que acontece com o Vander? O que vai acontecer com o Vander? Exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica. Ele estava obedecendo alguém? Não. Ele estava sob coação, alguém estava obrigando ele? Não. Incide o princípio da insignificância. Não trabalhamos pormenorizadamente isso aqui, mas não incide, né? A insignificância se pode gravar mais ou menos, ela vai servir bastante para coisas mais genéricas, não para um veículo. A comida, um celular de pouco valor. A tipicidade da conduta por ausência de dolo. Olha, perfeito. Ausência de intenção. O Vander não queria. Ele não queria comprar um carro roubado, ele queria comprar um carro tudo certo. Então não teve o dolo de receptar. Certo? Resposta à nossa letra D. E a última, exclusão da licitude pelo exercício regular de direito, nada a ver. Aqui é a resposta. Seguindo, vamos entrar na parte final, uma das partes mais importantes. Fica ligado, que é importante, já está acabando, tá? Tá acabando, relaxa. Pensa mais um pouquinho de novo. Vamos juntos, no caminho da aprovação, respira, eu também preciso respirar. Esqueci de pegar água. Tá ruim até de falar com vocês. Vamos lá, para cima. Galera, olha cada detalhe desse. Vai lá na questão, grifa o detalhe, grifa o erro, percebe onde eles estão fazendo as jogadinhas de palavras. Que isso sim vai consolidar o conhecimento para ti e para a prova bem. Olha lá. Percebe que nós temos as excludentes de licitude que vão tirar lá, sim, a antijuridicidade? Então, vai lá. Não há crime quando pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, direito de cumprimento, dever legal e exercício regular de direito. Já falamos sobre isso. O que tu precisa saber no estado de necessidade? Tem que ser um perigo atual. A palavra que ele vai brincar aqui é o atual. O perigo tem que ser atual. O que mais? Que a pessoa não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Tá? Por exemplo, o cara que empurrou outro na piscina. Não vai poder se omitir, nós já vimos sobre isso. Não vai poder alegar estado de necessidade, porque ele provocou a situação. Tá? Agora, se for uma situação que eu não posso evitar, não provoquei, não posso evitar, e está um perigo atual, eu posso agir em estado de necessidade. Por exemplo, dois caras um barco naufragou, é o exemplo que todo professor dá, né? O barco naufragou, então só com uma boia pularam, tá os dois na boia. A boia fura, vai aguentar só um. Vai ser uma guerra. O que sobreviver vai ter matado o outro em estado de necessidade. Tá? E aí? Quem? Desculpa. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar o estado de necessidade, mas vai ter a pena reduzida de 1 a 2 terços se a situação for razoável.
Tá? Legítima defesa, vai cair o quê? O que tem que cuidar na legítima defesa? Tudo. Meios tem que ser moderados. Tem que repelir. A agressão tem que ser injusta. Ela tem que ser atual ou iminente. E ela pode ser para proteger você ou proteger um terceiro. Beleza? Chegando até aí, acabamos ali as excludentes de antijuridicidade. O exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, nem acredito que vai cair para vocês. Por isso que eu não dei tanta ênfase aqui. Agora a gente vai entrar na culpabilidade, que é o último substrato do crime, e vai tratar agora sobre os inimputáveis, ou seja, é isento de pena. Aqui na culpabilidade, a gente vai ver se a pessoa é capaz de receber essa pena. Ela cometeu, sim, um fato criminoso, não estava em legítima defesa, em estado de necessidade, e aí agora a gente vai ver. É maior de 18 anos? Se ele for menor, tá? Ele é isento de pena. Se ele for louco, ele é isento de pena. Louco total. Se for parcial, reduz a pena de 1 a 2 terços. A maioria dos casos. De 1 a 2 terços, tá? Desenvolvimento mental completo. Fechou. Aqui, ó. Menor de 18 anos, já falamos. Emoção e paixão. Vai tirar a culpa? Não exclui, mas vai atenuar. A emoção e a paixão. E também a embriaguez. A embriaguez, ela vai também isentar de pena, tá? Quando for um caso fortuito ou força maior e a pessoa estiver inteiramente incapaz. Aqui a brincadeira é no inteiramente. Isenta de pena quando é totalmente incapaz. Reduz de 1 a 2 terços quando é parcialmente capaz. Agora, isso aqui não entra a embriaguez voluntária ou a culposa. Tá? Isso aqui é só a embriaguez completa, caso fortuito ou força maior. Ah, resolvi ir lá beber. Vou beber todas, depois eu alego que embriaguez. Não vai dar certo. Isso aqui tem que ser uma embriaguez, caso fortuito ou força maior. O exemplo que dão, que eu acho que nunca vai acontecer, é a pessoa caiu num barril de cachaça e se afogou na cachaça e tá bebaça. É quase. Olha, não tem como. Ação penal. Ação penal. Aqui a gente já vai pular, galera. Olha só. Nós passamos do 13 ao 25. Para fechar esse trecho do material que tá lá na plataforma para ti, nós vamos trabalhar do 100 ao 105, mas eu vou falar rapidamente, porque aqui eu não acredito que vai cair muita coisa. É sobre a ação penal. Ação penal, em regra, ela é pública e incondicionada. Ou seja, incondicionada quer dizer que não depende de representação de ninguém. Pública quer dizer que é feita pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público vai entrar com a ação. Incondicionada, não quero saber da opinião de ninguém. Se ela for condicionada, aí vai ser condicionada à representação da vítima. Ou, no caso de ação privada, a queixa. Beleza? Esses nomes você precisa saber. Caso de morte do ofendido, quem que vai poder atuar aí no lugar dele? CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nosso CAD. Tá? E a representação ela será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, olha só. Enquanto o professor não ofereceu, o promotor não ofereceu a denúncia, eu posso me retratar da representação e não levar aquilo para frente. Agora, a partir do momento que o promotor já ofereceu a denúncia, já é. Tem mais volta. Questão. Vai lá, galera. Carlos, em legítima defesa, reagiu a uma tentativa de ação. Em legítima defesa. Reagiu a uma ação. Vai lá o Carlos. E acabou ferindo gravemente o assaltante durante o inquérito. Desculpa. E acabou ferindo gravemente o assaltante. Durante o inquérito, a defesa de Carlos argumentou que ele não deve ser punido pelo ato. Como o Ministério Público deve analisar a conduta de Carlos. Vamos ver. A conduta do Carlos é criminosa, pois ele deveria ter reagido, ele não deveria ter reagido. Ora, se ele agiu em legítima defesa, deveria ter reagido sim. Carlos deve ser condenado por excesso de legítima defesa. Em nenhum momento parece que ele excedeu. Está tudo bem, em paz. Carlos deve ser punido apenas se o agressor vier a óbito.
nada a ver. Vai ser punido independente disso. A conduta de Carlos é justificada pela legítima defesa, excluindo a antijuridicidade do fato. Isso aqui está bem certinho. É a nossa resposta. E a última, Carlos deve ser punido, mas com a pena reduzida, pois ele estava em estado de pânico. Nada a ver. Nossa resposta é a letra D de dado. Beleza, galera? Uma aula densa. Para, vê com calma. Se quiser dividir em duas partes, faz isso, porque a aula é bem pesada, mas ela vai te dar uma base muito boa para você chegar à aprovação no cargo policial militar temporário. Abraço!